Salmo de número 32. Eu vou ler com os irmãos os 5 primeiros versículos e depois a leitura do versículo 11 desse Salmo. Salmo 32, do 1 ao 5 e depois o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar. Amado Deus, pedimos por sua misericórdia, que o Senhor aplique a sua palavra essa noite em nossos corações, Senhor. Tu conheces a realidade de cada um aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade que temos, Senhor. Senhor, nós carecemos de Ti, carecemos de arrependimento, carecemos de contrição de pecado, Senhor, ao olhar para a cruz, ao olhar para o nosso Salvador bendito, Senhor, nós recordamos a necessidade que temos. Senhor, seja com a Tua igreja, Pai, seja com cada um de nós, nos faça gratos pela cruz, gratos por Jesus Cristo, recordando, Senhor, que em Ti nós temos o perdão pelos méritos do nosso Salvador. Não merecíamos, Senhor, nós merecíamos de fato a condenação, mas o Senhor, por sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, assim nós lembramos essa noite do sacrifício do nosso Salvador, da cobertura dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E assim, Senhor, nos faça gratos, aqueles que louvam, que exultam o Teu nome, porque hoje, conforme a Tua palavra diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Senhor. Nós Te damos graças por isso e oramos para que o Senhor aplique a Sua palavra através do Espírito Santo essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Páscoa celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que Davi experimentou no Salmo de número 32, nesse relato, o perdão, a justificação, a paz, a alegria, isso tudo é plenamente cumprido na cruz de Cristo. Esse salmo é o salmo intitulado de Davi, um salmo didático, e é uma mesma expressão, esse salmo didático é um salmo contemplativo. A palavra que é usada para didática é usada para contemplação. Por que isso? Porque quando nós contemplamos, nós aprendemos mais. Quando nós contemplamos aquilo que aprendemos na palavra de Deus, quando nós olhamos e meditamos mais da palavra de Deus, nós chegamos a uma compreensão maior. Por isso que é um salmo didático e é um salmo também de contemplação. Esse é o primeiro de 12 salmos com esse título, salmo didático. E é cheio de contemplação, uma contemplação que ensina, uma contemplação que nos faz parar para pensar. Inclusive, ela não é traduzida no português, mas existem 3 selás em hebraico, que é uma expressão onde aquele que está lendo, quando lê essa palavra selá, ele para, ele pensa, ele absorve profundamente o ensinamento. É importante pensarmos nisso porque o salmo em si, ele não fala a ocasião específica na vida de Davi que aconteceu este salmo, mas nós sabemos, principalmente pelo Salmo 51, que existem pecados e aconteceram pecados na vida de Davi que fizeram com que ele se contristasse, sofresse, perecesse a ponto de perceber que estava morrendo até que o arrependimento chegou na sua vida. No Salmo 51, nós vemos claramente escrito, após o pecado de Davi com Batseba e contra Urias, Davi prometeu ensinar aos transgressores os teus caminhos, o Salmo 51, versículo 13, e esse Salmo 32 é um ensino disso. Ensinar ao Senhor os caminhos, o caminho do arrependimento, o caminho de uma pessoa pecadora, mas que alcança misericórdia. Então, irmãos, aqui é um salmo de penitência, mas também é um cântico de uma alma que foi resgatada, que se regozija nas maravilhas da graça de Deus. Por isso que eu lembrei desse salmo aqui na Páscoa, nesse domingo,
porque se recorda a Páscoa, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui o pecado é tratado, a tristeza é confrontada nesse salmo, a ignorância é instruída, a cobertura do pecado é apresentada para nós. Os irmãos sabem, eu acredito que alguns sabem, que esse salmo era um dos salmos, na verdade, o salmo mais favorito, o predileto de Agostinho, e ele escreveu, perto de morrer, ele escreveu na parede do seu quarto, e conforme o tempo ia passando, e ele definhando, perto de morrer, ele sempre recordava daquele salmo escrito na parede, até a sua morte. Salmo 32. A gente percebe, irmãos, que a Bíblia, inclusive nos Salmos, ela revela um aspecto de fugirmos da aparência do mal, fugirmos das questões que nos afastam de Deus. O Salmo 1, por exemplo, conta a maneira de sermos abençoados, não andar no conselho dos ímpios, não ficar e não estar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes se deleitar na palavra de Deus, ter o seu prazer na lei do Senhor. Mas e se alguém falha? E se alguém peca? E se alguém começa a flertar no caminho dos pecadores? E se alguém começa a perceber em sua vida que o pecado está tomando conta? E se a pessoa cai em pecado, o que fazer? O Salmo 32 mostra uma maneira de ser abençoado, fazer uma confissão completa, um arrependimento do pecado. Meus irmãos, Davi, ele teve uma grande oportunidade de conhecer essa bem-aventurança na sua vida. Esse grande homem de Deus, a gente não pode negar isso. Davi foi um grande homem de Deus, um homem, como o próprio Deus diz, segundo o seu coração. Mas ele teve algumas quedas significativas no pecado, o que pode ser chamado de retrocesso, podemos chamar de declínio espiritual com seu pecado. E é notável que foram tempos, por exemplo, Davi em Ziclag, Davi com Batseba, Urias, tudo isso para nós, a gente acha assim, é uma mancha, é uma quebra daquela plenitude de obediência de Davi. Mas ambas as ocasiões, Davi chegou à confissão, ambas as ocasiões, Davi chegou ao arrependimento, ambas as confissões, as situações, Davi chegou ao perdão. Então Davi, quando ele escreve um salmo didático sobre perdão, ele está sabendo o que é ser culpado, ele sabe a seriedade do pecado, e ele sabe também o quão bom é ser verdadeiramente perdoado. Todos nós sabemos isso essa noite. Você sabe o que é ser culpado, mas se você foi alcançado pela graça de Deus, você sabe também o que é ser verdadeiramente perdoado. E hoje nós temos essa recordação. Assim como Paulo, em Romanos 4, do 6 a 8, começa a falar da bem-aventurança de um homem a quem Deus imputa justiça, independentemente das obras, e todos nós hoje aqui somos felizes por isso. Se Davi, irmãos, fosse julgado pelas suas obras, o Deus justo deveria condená-lo. No entanto, ele sabia por experiência própria que ele era feliz porque a transgressão dele foi perdoada e o pecado dele foi coberto. Versículo 1, então, do Salmo 32 e o versículo 2, o texto diz assim para nós: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A gente percebe nos primeiros 5 versículos aqui uma tonalidade do pecado sendo perdoado e a consequência de um pecado que não é confessado. O versículo 3, continuando, diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E esses 4 primeiros versículos apontam para o 5º versículo, que é um resumo de toda a ópera maravilhosa do Senhor em sua salvação. Versículo 5 diz: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui nós entendemos, irmãos, que positivamente o Senhor cobre o pecado, o Senhor perdoa, e também no aspecto negativo, a consequência, a dor do pecado não confessado é apresentado aqui para nós. Esse é o ponto dos versículos 1 ao versículo 5. A pessoa que não esconde os seus pecados, mas que confessa, alcançará tremenda felicidade. A felicidade daquele que tem uma consciência pura, limpa e paz com Deus. Nessa passagem, irmãos, então Davi simplesmente declara uma bênção direta do homem que experimentou o perdão. Quão abençoado é o homem que as transgressões lhe foram perdoadas. Irmãos, para entendermos a bênção do perdão, eu quero
reverter um pouco a ordem aqui. Para nós entendermos a bênção do perdão, nós precisamos primeiro perceber a necessidade que todos nós temos de perdão diante do Deus Santo. Um pregador antigo chamado J.C. Ryle escreveu sobre a necessidade de sermos perdoados, e ele disse que essa necessidade é a primeira coisa da religião verdadeira. Ele disse: o pecado é um fardo e precisa ser tirado. O pecado é uma contaminação e precisa ser tirada, purificada. O pecado é uma dívida poderosa e precisa ser paga. O pecado é uma montanha entre nós e o céu e precisa ser removida. Então, o primeiro passo, irmãos, em direção ao céu é ver claramente que nós merecemos o inferno. Essa é a apresentação da palavra de Deus. É uma perda de esperança em nós mesmos, enquanto isso Cristo se revela para nós. Então, a contemplação, irmãos, é que nós necessitamos sim de ser perdoados. Existem apenas duas alternativas diante de nós: nós devemos ser perdoados ou seremos miseráveis para sempre. E considere bem essas coisas. Se você nunca considerou isso antes no seu viver, não importa se você conhece as necessidades que você tem externas, o que nós estamos falando aqui é a necessidade da sua alma, a necessidade que você precisa ter de se familiarizar com a sua própria pecaminosidade, o seu próprio coração. Selá, como é expressado no hebraico. Pare, considere, atente os seus olhos, sente-se, pense, analise as suas palavras, analise as suas ações, analise a medida sua, conforme a palavra de Deus. Julgue a si mesmo com honestidade, para que não sejas condenado no último dia. Que você possa descobrir quem realmente você é diante da palavra de Deus. Que você possa aprender a fazer uma oração como a oração de Jó, quando ele diz: Senhor, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó capítulo 13, versículo 23. Então, irmãos, aqui Davi, ele descreve a miséria nos versículos 3 e 4. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que aqui Davi está dizendo? A vitalidade, a vida que eu tinha, ela se transformou, foi drenada, como se fosse um calor implacável do deserto sobre mim. Era isso que Davi estava passando. Ele disse que estava fraco, irmãos. Davi disse que estava sofrendo. Ele disse que estava oprimido, deprimido. O seu pecado não confessado o aleijou, tirou a alegria de viver. Ele sabia disso muito bem. Mas aí eu te pergunto, isso acontece com você? O que acontece quando você desobedece à lei de Deus? O que está acontecendo com você hoje, sabendo que você está em desobediência com o Senhor? Se acontece algo como Davi sofreu, como Davi sentiu, eu vejo um sinal de um cristão. Mas se você permanece pecando e passa por cima da própria consciência e avança cada vez mais no pecado, eu não posso estender a destra de comunhão para você e dizer: seja bem-vindo, meu irmão. Irmãos, eu já vi pessoas que dizem que vão abandonar o pecado, mas elas apenas adiam o abandono do pecado e continuam a viver tranquilamente em seus pecados. E o arrependimento tardio não é o arrependimento verdadeiro. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento, Jonathan Edwards dizia, porque o meu arrependimento é superficial. Eu preciso pedir mais arrependimento da parte de Deus para o meu viver. Então deixa eu deixar claro para você isso aqui. Davi estava morrendo. Davi estava com uma dor, definhando por não confessar o pecado em arrependimento. Perceba nisso, irmãos, um homem que comete pecado contra Deus, mas ele sabe da necessidade que ele tem, e o Senhor pesa sobre ele. Esse peso de Deus na vida de um pecador é bênção. Esse peso de Deus na sua vida, meu irmão, quando você comete um pecado, isso é bênção do Senhor, te fazendo parar, considerar: eu não posso me alegrar enquanto eu desagrado meu Deus. Eu não posso estar alegre enquanto eu estou entristecendo o Espírito de Deus, pelo qual eu fui selado para o dia da redenção. Sabe o que é isso, então? A pessoa que vive, a pessoa que anda sem sentir esse peso, sem sentir essa percepção do pecado, que Davi não conseguia, por exemplo, tocar a sua vida. Davi não podia seguir em frente enquanto não confessava. Mas hoje, irmãos,
as pessoas caminham no pecado. Hoje as pessoas fazem uma confissão falsa de arrependimento, porque logo em seguida se jogam ao mesmo pecado, e assim repetidamente, e buscando novos prazeres num pecado confessado e dito que nunca mais iriam buscar prazer nele. E mesmo assim são capazes de seguirem as suas vidas. Não é aquela questão de contrição de pecado de Davi, enquanto não confesso, enquanto não me arrependo, eu estou definhando dentro de mim. Não. As pessoas vivem muito tranquilas com seus pecados. Isso é um perigo tão grande, irmãos. É algo tão sério. Sabe o que é isso, irmãos? É falsa conversão, é falsa comunhão com Deus. Por que isso? Porque a Bíblia não te dá uma pausa. O cristão não pode viver em pecado e mesmo assim tocar a sua vida adiante. Por quê? Porque nós somos como Paulo e devemos dizer, o viver é Cristo, não sou eu. O amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me domina. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 2,8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Vamos orar. Mas ainda ele diz, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Percebem a comunhão dessas coisas? O Salmo de número 26, vamos abrir a palavra, estamos no 32, vamos voltar um pouquinho. O Salmo de número 26. Versículo 6. Outro salmo de Davi, né? Versículo 6 diz assim: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas, todas. A NVI até faz uma tradução dizendo assim, eu lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, mostrando a sequência. Lave as mãos, pureza, santidade ao redor do altar de Deus, ao louvar, ao proclamar as maravilhas do Senhor. Talvez você hoje não consiga mais louvar a Deus, porque vive em pecado. Talvez o seu louvor é fraco em expressão, porque você caminha distante de Deus e desobediente à vontade do Senhor. Mas isso eu ainda tenho uma compreensão de que é a misericórdia de Deus te alcançando para você fazer uma pausa, parar e pensar, Senhor, por que eu não estou louvando? Por que eu não posso louvar? Por que eu não posso adorar a Deus do jeito que eu estou vivendo? Isso ainda é um aspecto de contrição e que Deus abençoe você, que você se arrependa dos seus pecados. Mas o problema é viver em seus pecados achando que tudo está bem. Como ousas louvar? Como ousas adorar a Deus com mãos sujas, com pecados sem arrependimento? Deus é o justo juiz e Ele está sondando mentes e corações, a palavra de Deus diz. Hebreus 10, 22, a Bíblia diz, aproximemo-nos, ou seja, vamos adorar, venham louvar, ouvir a palavra, mas o texto diz, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, percebem? A comunhão que nós temos com Deus é uma comunhão em santidade. O povo de Deus é um povo de Deus santo. É interessante que tem pessoas que culpam Adão e Eva do pecado, mas a postura delas é muito pior do que a de Adão e Eva, porque elas não tremem ante ao pecado. Como é que Adão e Eva mudaram quando pecaram, irmãos? Em vez de serem santos e felizes, eles se tornaram pecadores e miseráveis. O texto diz que Deus procurando, no aspecto didático, Deus sabia onde estava Adão e Eva, mas Deus ali sondando, e Adão responde para Deus em Gênesis 3:10, tive medo e me escondi. Adão tremeu por causa do pecado que cometeu, teve medo, se escondeu da presença de Deus. Isso fala muito, irmãos, sobre a condição desconfortável de um pecador não humilhado, que vê a sua culpa, mas ainda não é levado a fazer uma confissão penitente, e assim como Adão foi recebido, foi alcançado por Deus, questionando, onde estás, Adão? O que você fez, Adão? Deus, essa noite está falando para você, onde você está, meu irmão? O que você fez? Lembre-se do sacrifício de Cristo Jesus, Cristo morreu para te libertar do pecado, você não pode se alegrar com o pecado pelo qual Cristo morreu. Isso fala muito sobre a nossa condição, irmãos. Davi descreve vergonhosamente, de forma deprimente, a sua própria experiência triste.
Ele diz: enquanto eu guardava silêncio dentro de mim, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu guardava silêncio, aquilo sufocava as minhas convicções. Eu não conseguia deixar de ver o mal do pecado, do perigo por causa dele. E eu não tinha alívio enquanto não confessava diante do Senhor, enquanto não me arrependia. Às vezes, irmãos, nós buscamos um alívio que só está em Deus, mas nós buscamos em outras coisas. Nós começamos a buscar: Senhor, como é que eu faço para ter um alívio? E você pede a Deus um alívio, mas você se esquece dos pecados. E às vezes o alívio nosso é se desviar a nossa mente para outra coisa. Deixa eu parar de pensar nessas coisas, deixa eu parar de pensar nas próprias impurezas que eu tenho, deixa eu ser como Caim, eu vou lá construir uma cidade, vou ficar por lá. Mas, irmãos, nós não podemos fazer outra coisa senão descarregar as nossas consciências em uma confissão penitente. Jamais teremos paz verdadeira se nós não orarmos ao Senhor e pedirmos por seu favor e sua misericórdia. Você prefere definhar em suas iniquidades ou tomar o método que Deus designou para encontrar descanso para a sua alma? Essa é a pergunta dessa noite. E eu oro, irmãos, pela graça de Deus hoje, e por isso eu oro para que tais pessoas que ainda estão impenitentes, hoje sintam o definhar nos seus ossos. Eu oro ao Senhor para aqueles que ainda não abandonaram os seus pecados, que hoje as feridas do pecado ainda abertas doam mais. Essa é a minha oração. Infeccionem, se tornem intoleráveis, que você possa gemer pelo pecado, porque se a consciência for cauterizada, o caso é muito mais perigoso, mas se a consciência for despertada, será ouvida e chegará ao arrependimento. A mão da ira de Deus, a ira divina, sendo pesada, o peso de uma mão poderosa sobre você, na medida que Davi a experimentou. Ele era jovem, mas os seus ossos envelheceram os meus ossos. Ele estava calado diante de Deus, mas tinha gemido na sua alma, dia e noite, todo dia. É um silêncio impenitente que te faz gemer, definhar: Senhor, eu ainda estou nesse pecado, eu ainda não me arrependi, não dói tanto que eu não quero mais deixar, não dói tanto que eu quero me afastar, não, eu ainda estou gostando desse pecado. A disposição do corpo, o mal-estar estava do peso de Deus. Então ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Percebe o que é isso, irmãos? Encobrir o pecado não é uma boa decisão que você toma. Não é. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas a mesma palavra ainda continua dizendo, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é um aspecto da graça de Deus tão grande, irmãos. Porque Davi, ele passou por uma situação que muitos de nós não entramos tanto em determinado pecado, mas Davi, ele sofreu com o seu pecado, mas ele pôde dizer no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, irmãos. Isso é graça de Deus. Davi falou do pecado, mas ele também falou do perdão real, a declaração de Deus para ele. Não meramente ele estava buscando uma consciência tranquila sem Deus, mas essa era uma posição declarada por Deus. Deus disse para ele: meu filho, você está perdoado. Meu filho, você foi resgatado. Meu filho, Jesus Cristo cobre toda a iniquidade que você possui. É isso que nós ouvimos hoje, irmãos, quando somos perdoados. Davi, ele fala de uma ideia de transgressão, de cruzar a linha, de desafiar a autoridade. A ideia por trás do pecado é ficar aquém, errar o alvo. Desonestidade, distorção, maquinar o mal, tudo isso pertence a nós. Mas a gente percebe aqui no versículo 1 e versículo 2, que Deus nos afasta de tudo isso. Perdão é a remoção de um fardo, irmãos. Por que não há arrependimento hoje, da maneira como nós esperamos? Porque não há contrição do pecado. Parece que o pecado não é um fardo para a gente.
Hebreus diz: o pecado tenazmente nos assedia e a gente quer liberdade para correr. Não perceber que nós somos imerecedores nos faz achar que o pecado ainda pode ser aceitável diante de nós. Então, irmãos, quando a consciência é despertada, quando nós percebemos que somos repugnantes diante da presença de Deus, quando o pecado é perdoado, coberto com o manto da justiça de Cristo, assim como Deus fez com Adão e Eva, colocando casacos de pele de animais, cobrindo a vergonha e a nudez deles, hoje nós somos cobertos pela justiça de Cristo Jesus. Lembre-se disso. Isso é Páscoa, um emblema da remissão dos pecados, de modo que Deus não está mais descontente conosco, mas nós estamos perfeitamente reconciliados com Ele. Irmãos, os pecados não estão cobertos de nós mesmos. Meu pecado está sempre diante de mim, Salmos 51, versículo 3 diz. Os nossos pecados não estão encobertos da onisciência de Deus, como se Deus tivesse uma amnésia. A Bíblia diz em Jeremias 16, 17, os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Mas a cobertura de nosso pecado se dá pelo sangue de Jesus, que nos livra da ira vindoura. A justiça vingativa de Deus estava sobre nós, mas quando Cristo nos reveste, revestidos de Cristo, do sangue de Cristo Jesus, nós somos libertos dessa ira vindoura. Deus perdoa o pecado, Ele joga para trás. A Bíblia nos ensina, irmãos, no Salmo 103, versículo 12, quanto dista do Oriente o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o salmista aqui, no versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que é isso, irmãos? Não atribuir iniquidade. É não imputar isso ao pecador. Agora percebe a sua vida. Quantas coisas você deveria receber de condenação por aquilo que você já fez. Mas aqui o Senhor não nos trata na severidade de uma condenação, porque a justiça de Cristo está sendo imputada a nós. Nós somos feitos, como a palavra de Deus diz, justiça de Deus, por causa de Jesus Cristo. A nossa iniquidade não é imputada, não é colocada na nossa conta, mas Deus coloca sobre Cristo a iniquidade de todos nós. E o feito do pecado que nós cometemos é imputado em Cristo. Eu estava conversando com Isaías, tentando replicar a mensagem da Páscoa, e tentando lembrar para ele, e a gente fazendo aquela história, seguindo os hebreus, o sangue nos umbrais. E algo me pesava muito, sabe, irmãos, porque a gente começa a analisar a nossa vida. Você é pecador, o salário do pecado é a morte, nós sabemos, merecemos condenação, merecemos a morte. Isso começa a pesar sobre você até que você lembra de Cristo. Por quê? Cristo veio ao mundo. A Bíblia diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo não foi pecador. Foi puro, santo, perfeito. E Ele morreu. Por que Ele morreu? Se o salário do pecado é a morte. Só quem peca deve morrer. Mas aí a gente se lembra, foram os meus pecados ali na cruz, imputados em Cristo Jesus, que trouxe a morte ao Filho de Deus, para que eu pudesse, assim como Ele ressuscitou, ser ressuscitado também. A morte de Cristo mostra que nós morremos para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Ele levou na cruz a condenação. Está consumado, Ele disse. E a sua ressurreição, como lemos hoje, nos mostra que é o penhor da nossa ressurreição também. Se Ele ressuscitou, e de fato Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a glória. Então aqui nós precisamos perceber um pouco mais do nosso caráter. O caráter daqueles cujos pecados são perdoados. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, aquela expressão de Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso fala, irmãos, inclusive sobre o nosso arrependimento. Ele não diz assim, aqui no versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, bem-aventurado cujo espírito não há dolo. Ele não diz assim, bem-aventurado aquele que é impecável,
bem-aventurado aquele que é perfeito, que nunca mais comete pecado, que vive uma vida que não precisa de um Salvador. Não é isso que ele está dizendo. Não está dizendo porque quem é que vive e não peca. Mas aqui não há dolo, irmãos. O que é isso? O pecador perdoado é aquele que não dissimula com Deus em sua profissão de arrependimento e fé. E preste atenção nisso aqui. Nas suas orações, pedindo perdão, pedindo paz com Deus, tudo isso precisa ser sincero. Não pode haver dolo, não pode haver falsidade. Aqui vem uma verdade: você não pode se arrepender visando pecar novamente. Não faça isso. Por amor à sua alma, não faça isso. Você não pode se arrepender com o propósito de pecar de novo, e então pecar com o propósito de se arrepender de novo. Eu vou pecar, mas eu posso me arrepender logo ali na frente. Não faça isso, porque bem-aventurado é aquele cujo espírito não há dolo, não há falsidade. Se arrepender e ser perdoado é ter um espírito sem dolo, sem falsidade. Alguém arrependido não vive planejando cometer os próximos pecados. Alguém perdoado é bem-aventurado e não busca novas experiências no pecado, tornando o pecado algo que faz parte do teu entretenimento, dos teus pensamentos. Eu digo, o que você está pensando? O que você está planejando? Será que você está planejando no decorrer da semana se aproximar de alguém do seu trabalho para trair a sua esposa, para trair o seu marido? Será que você, jovem, está planejando olhar coisas que você não deve? Será que você está planejando enganar alguém para ter alguma vantagem? O que você está planejando? Um pecador arrependido não faz isso. O Salmo 32, então, irmãos, nos prepara para entender a profundidade do significado da Páscoa. Aqueles que passam e entendem a profundidade da Páscoa, eles entendem que é muito sério o pecado e que a condenação, o poder de Deus para a condenação é gigantesco, assim como é a sua misericórdia. A alegria do perdão é possível, porque Cristo levou o nosso pecado. O peso da mão de Deus sobre nós foi transferido para Cristo. O castigo que nos traz a paz pesava sobre ele. A vida seca, cansada, é revivida pela nova vida em Cristo, o Cristo ressurreto. E por isso nós vemos uma aplicação do significado da Páscoa aqui no Salmo 32. Eu quero convidar os irmãos para a ilustração, a abrirem Êxodo capítulo 12. Aqui é um contexto, irmãos, que acredito que os irmãos conheçam, né? A gente já falou outras vezes sobre isso. Davi diz que feliz, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. E essa cobertura, como é que se dá? Aqui nós temos uma aplicação muito importante para a Páscoa. Êxodo capítulo 12. Versículo 23. O texto diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Por isso que a palavra Páscoa é Pessar, que significa passar por cima. Esse é o significado de Páscoa. Uma referência ao episódio da 10ª praga no Egito, no Antigo Testamento, quando o Senhor passou por cima das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Qual é a razão? Os israelitas haviam sacrificado um cordeiro e o sangue do cordeiro estava nos umbrais das portas, nas ombreiras. E isso que fez? Ao ver o sangue, o Senhor passou por aquela casa. Entende a profundidade disso, irmãos? Por que não somos condenados? Por que o nosso pecado é coberto? Porque Deus, no dia do juízo, julgando todas as nações, condenando todos, ao ver o sangue de Cristo Jesus sobre você, você será salvo. Você será aquele que banqueteará com todos os outros que foram salvos da ira de Deus. O texto de Êxodo 12 ainda diz, no versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Por que isso, papai? Por que isso, mamãe? Qual é a necessidade? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e a adorou.
Não é isso que nós fazemos ao relembrar a Páscoa? Nós adoramos, nós nos inclinamos em aspecto de: Senhor, que graça maravilhosa, que bênção que o Senhor passará sobre nós, não nos terá como condenados por causa do sangue de Jesus. O Cordeiro Pascal era morto a cada ano, mas agora Cristo, como Cordeiro de Deus, veio de uma vez para sempre. Ele disse na cruz, antes de expirar: está consumado, não há mais necessidade de sangue, de animais ou outro sacrifício. O que eu te digo essa noite? Venha para a cruz de Cristo. Os seus pecados são pesados, os seus pecados são muitos, mas a expiação por eles é completada pela morte de Jesus. A estrada entre Deus e o homem está completa se Jesus operou no seu coração. Não resta mais nada a ser feito. O sangue de Cristo é o único que foi aceito, o sangue de Cristo é o único que é capaz de te purificar de todo pecado. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,7 que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Apocalipse 7,10 diz que ao Cordeiro pertence a salvação. E não é à toa que João Batista, ao olhar para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda nessa sequência, eu gostaria de de voltar para o Salmo 32 e ler agora o versículo 5. É importante de recordarmos então esse resumo, essa expressão do versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que isso nos revela, irmãos? Isso revela a prontidão de Deus em perdoar o pecador arrependido. Isso é muito importante. A prontidão de Deus para aqueles que se arrependem. Eu disse: confessarei. Então ele está dizendo: sinceramente eu decidi, eu não vou hesitar mais, eu estou definhando e eu sei que eu devo confessar. O Senhor está me constrangendo para isso e eu confesso. Eu disse: confessei. E imediatamente o Senhor perdoa a iniquidade do pecado. Imediatamente o Senhor te dá o conforto do perdão. Imediatamente a sua consciência é tranquilizada. Imediatamente você encontra descanso para a sua alma. O nosso Deus está mais pronto para perdoar o pecado, mediante o nosso arrependimento, do que nós estamos prontos para ir ao Senhor. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir do Senhor. Vá para Ele em arrependimento. Vá para Ele. Irmãos, foi com muito esforço que Davi foi e considerou os seus pecados, ele definhou, mas quando ele vai na direção de Deus, o Senhor vai e prontamente o perdoa. O que é isso? Confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Quando ele confessa, a Bíblia diz: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim como o filho pródigo, né? Irei ter com meu pai, o filho pródigo diz. E o filho pródigo, ainda no caminho de volta, o pai vai na direção dele, né? O abraça, o beija. Oh, meu filho, eu me alegro com o teu arrependimento. É isso que Deus faz, é isso que Deus revela também nesse texto, irmãos. Que encorajamento para os pobres penitentes hoje. A garantia que Deus dá, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é maior do que uma ação externa. Isso chega ao nosso coração. O Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E o mesmo Salmo diz: não o desprezarás, ó Deus. Então eu peço ao Senhor que essa noite, lembrando da Páscoa, lembrando da cobertura do sangue de Cristo, você sinceramente vá para Deus. Porque eu sei que se você for sincero diante de Deus, o Senhor está pronto para te perdoar, esperando você. A chave é o versículo 5, eu te confessei o meu pecado. Simples assim, confesse o seu pecado. Fale com Deus, chega de fugir da presença de Deus. E essa mudança do silêncio, enquanto você está silencioso, enquanto você não está se arrependendo, você vai ter gemidos na sua alma. Mas quando você confessa o seu pecado, o Senhor é misericordioso e perdoa a iniquidade do seu pecado. Irmãos, o que é a Páscoa? Jesus experimentou a mão pesada de Deus, para que você pudesse experimentar a sua misericórdia. Ele gemeu em agonia na cruz, para que você pudesse, como o versículo 11 diz, exultar, regozijar,
por ser reto de coração, por aquilo que Cristo fez. Ele foi envergonhado para que você pudesse se alegrar. A força de Jesus foi esvaída na cruz para que você pudesse ter vida. Ele voluntariamente deu a sua vida para que agora, por meio da sua morte, em seu lugar, você possa ser perdoado. Você pode abandonar o peso do pecado e da vergonha, porque Jesus carregou isso por você. Davi conclui no versículo 11 do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Irmãos, nós sabemos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós sabemos, e você sabe, que tipo de pecado que está te assediando. Quais são as aberturas que você dá para o pecado. Mas hoje, mais uma vez, você foi lembrado por Deus, que o arrependimento está disponível para ti. Que a salvação está em Cristo Jesus. E que vale muito mais a pena ter uma consciência purificada de toda injustiça em Cristo Jesus, do que viver sofrendo pelo pecado, como Davi sofreu. Que Deus possa nos alcançar com essa misericórdia essa noite, para recordarmos a maravilhosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, para partirmos para a ceia. Senhor, eterno Deus, quão difícil para nós, Senhor, é andarmos nesse mundo ainda flertando com o pecado. Senhor, quão difícil para nós é ainda olharmos para dentro de nós e vermos intentos, desejos pecaminosos, vontade de nos afastarmos de Ti. Isso é para a nossa vergonha. Como Daniel disse, a nós pertence o corar de vergonha. E nós nos envergonhamos disso, Senhor. E nós clamamos a Ti porque também fomos contristados, o Senhor pesou sobre nós, o Senhor nos faz definhar em nossos pecados, para que a misericórdia brilhe, para que Jesus Cristo se apresente para nós. Isso não é diferente em nosso cotidiano, em nosso viver, Senhor. Mas se por acaso hoje à noite alguém estiver ainda lutando para abraçar mais o pecado, abrandando o pecado na sua vida, Senhor, sejas poderoso para mostrar a seriedade do pecado e a grandeza do Salvador. Assim te peço, Senhor, para que a Tua igreja viva em santidade, caminhe se alegrando do sacrifício de Cristo Jesus, e que tudo que nós fizermos aqui seja para a Sua glória, que o Senhor possa ser aquele que, quando olhar para nós, enxergue Cristo Jesus, enxergue a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, e assim, Senhor, os nossos sacrifícios agradáveis a Ti são de obediência, são sacrifícios voltados a Ti, Senhor, como aqueles que foram redimidos, são sacrifícios de louvor, pertencentes àqueles que foram salvos da ira vindoura. Te agradecemos por Tua misericórdia, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.